Esse relato foi contado pelo meu amigo Lucas, que sempre foi uma pessoa prática e cética, o último a acreditar em lendas ou superstições. Naquela noite, ele estava voltando de uma festa no interior e, para encurtar o caminho, resolveu passar por uma velha ponte, conhecida por sua aparência sombria e, segundo os moradores locais, por um passado marcado por tragédias. Lucas conhecia essa ponte desde criança, mas nunca tinha atravessado à noite. A ponte ficava numa área afastada, cercada por árvores antigas e retorcidas, que pareciam mais altas e ameaçadoras sob a luz pálida da lua. Quando se aproximou, Lucas notou que o ar parecia mais denso e frio, como se tivesse entrado em um lugar onde o tempo havia parado. Ele ligou o farol alto e seguiu em frente, sentindo uma leve tensão no peito, mas ignorou, acreditando que era apenas a atmosfera do lugar. No meio da ponte, o carro começou a apresentar falhas. O rádio começou a chiar, algo que nunca havia acontecido antes, e as luzes internas do carro piscavam. Lucas tentava manter a calma, mas seus sentidos estavam em alerta. Ele olhou rapidamente no retrovisor e viu uma sombra ao final da ponte, uma figura imóvel que parecia estar observando cada movimento dele. Ele franziu o senho e se perguntou se era algum morador ou alguém perdido, mas o modo como a figura estava parada ali, sem se mexer, sem piscar, causou um arrepio imediato. Era como se tivesse sido colocada ali de propósito, para intimidar qualquer um que tentasse cruzar aquela ponte àquela hora. Lucas respirou fundo e tentou ignorar o desconforto, pisando no acelerador para sair o mais rápido possível. Mas, quando ele tentou avançar, o carro morreu. Ele girou a chave repetidas vezes, mas o motor parecia estar preso, recusando-se a funcionar. Naquele instante, ele começou a ouvir sons leves ao redor, como passos lentos sobre a estrutura de madeira da ponte. O som ecoava de um lado para o outro, cada vez mais perto. Lucas olhou para os lados, mas não viu ninguém. Os passos continuavam, e o silêncio ao redor amplificava o som, tornando cada passo mais assustador. O suor escorria pelo rosto dele enquanto ele olhava para a figura através do retrovisor. A figura começava a se mover, andando em sua direção com passos calculados e uma lentidão aterrorizante, quase como se estivesse aproveitando cada segundo. Quando a sombra chegou mais perto, ele percebeu que era uma silhueta sem rosto. Não havia olhos, boca ou qualquer traço, apenas uma escuridão profunda no lugar do rosto. O coração de Lucas disparou, e ele tentou abrir a porta para sair, mas era como se algo o mantivesse preso no lugar, uma força invisível que o impedia de se mover. Desesperado, Lucas começou a gritar, pedindo ajuda, mas seu grito parecia ser abafado pelo ar denso ao redor. Ele percebeu que o ambiente estava completamente silencioso, como se o próprio som tivesse sido sugado. O rádio chiava ainda mais forte, e ele podia ouvir uma voz distante, sussurrando algo incompreensível, como se viesse de outro mundo. Ele fechou os olhos, rezando para que aquilo acabasse logo, e tentou ligar o carro novamente. No último segundo, o motor deu partida, e ele pisou fundo no acelerador, sentindo o alívio misturado com um pânico crescente. Quando finalmente saiu da ponte e olhou para trás, a figura ainda estava lá, parada no meio da ponte, agora com uma das mãos levantadas, acenando lentamente. Ele nunca mais esqueceu aquele gesto, um aceno lento, quase zombeteiro, como se dissesse: "Eu sempre estarei aqui, esperando." Lucas foi para casa naquela noite, mas não conseguiu dormir. A imagem da figura o assombrava, e ele passou semanas tendo pesadelos com aquela ponte. Desde então, ele evita passar por lá, e sempre que ouve algum amigo mencionar aquela estrada, ele os avisa para não cruzar a ponte após o anoitecer. O que você faria se estivesse no lugar dele? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para o próximo mistério.